3 seleções de mestrados que estão se encerrando nos próximos 15 dias. E eu vou compartilhar com vocês a análise do edital desses mestrados no intuito de fazer prestar atenção aos detalhes que são cruciais na seleção e podem te eliminar. Então vamos lá. Hello, senhoras e senhores! Eu aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje, a gente vai analisar o edital do mestrado em artes da Federal do Ceará. E tá por aqui 15 dias para se encerrar o edital, e esse vídeo ele tem o intuito de fazer com que vocês prestem atenção aos detalhes, porque eles que fazem a diferença dentro de uma seleção. Eu vejo muitos alunos caindo por pequenas ações fúteis, como, por exemplo, enviar um projeto com uma página a mais, sendo que o edital está bem claro, esquecer de anexar alguma documentação. Então, esse vídeo é nesse sentido, tá? Sem muitas delongas, porque aqui o jogo é rápido, eu vou apresentar para vocês a minha tela. Então, vamos analisar o edital comigo aqui do mestrado em artes lá da Federal do Ceará. E já aproveita para curtir esse vídeo se você está me assistindo no YouTube, porque é uma forma de apoiar o meu canal. Se inscreve no meu canal, porque eu preciso, caso você não saiba. Aqui do lado de cá, o YouTube ele tem algumas ferramentas que permitem com que eu utilize elas, mas para isso eu preciso ter um número X de seguidores. Então, se você se inscrever, você vai estar apoiando o meu canal a crescer e para que eu continue trazendo e de forma melhor esses conteúdos para cá, para você e para outras pessoas que também estão nessa jornada rumo ao mestrado. De cara, ele já traz aqui, ó. Eu fiz análise desse edital em um outro momento, tá? Lá no meu Instagram. E desde o dia 3 de junho que ele está com as inscrições abertas. De fato, esse vídeo aqui é a última chamada para você prestar atenção aos detalhes. Aqui ele vem trazendo informações referentes às áreas de concentração. E o que é isso, tá? Essas áreas de concentração, elas determinam os estudos que são desenvolvidos dentro do programa. É uma forma de classificar os programas. Por quê? Porque a gente pode ter, eu gosto muito de usar alguns exemplos, por exemplo, a gente pode ter um mestrado na área de direito. E aí pode ser que a área de concentração desse mestrado na área de direito seja, por exemplo, sobre direito da família, né, o direito da mulher, e já pode ter outras linhas específicas. Então, aqui dentro, a gente fala que é a área de concentração, mas ele traz também as linhas de pesquisa. Aqui, a área de concentração principal são as poéticas da criação e do pensamento em artes. E ele apresenta aqui duas linhas de pesquisa: arte e pensamento, arte e processo de criação. São essas linhas, né, que vão determinar as pesquisas que vocês vão vir a desenvolver dentro do programa, ok? Vamos aqui mais abaixo, ele vem trazendo aqui que serão 10 vagas, né, para ampla concorrência e 10 vagas para as ações afirmativas. Ele vai trazendo aqui as características, né, as documentações que vocês precisam possuir para poder entrar dentro dessas categorias. Inscrições. Ele traz aqui, né, que as inscrições, elas serão realizadas de dia 3 de junho a 1 de agosto, que os documentos devem ser enviados por e-mail no item 423, todos em formato PDF. E ele pede ainda, ó, o comprovante de inscrição do SIGA, cópia legível e sem rasura do diploma. Quem não tem diploma, ele permite anexar outros documentos aqui, como a declaração de concludente em 2024.
cópia legível e sem rasura do histórico de graduação, cópia, né, de CPF aqui e RG. Aí vale lembrar para vocês, cuidado aqui, diploma de graduação, o nosso diploma, ele tem duas, vamos dizer que ele tem frente e verso. Então, cuidado, você precisa mandar a frente e o verso. No verso, geralmente, vem algumas informações sobre o nosso curso. Comumente vem as disciplinas que a gente cursou no verso. Então, não manda só a frente, tá? A capa do diploma. Manda também o verso, que contém mais outras informações lá pertinentes. E cuidado, porque muitas vezes, quando a gente vai receber o nosso diploma, eles só entregam e não pedem para a gente assinar. Então, certifique-se de que já tem lá a sua assinatura no diploma. A mesma coisa no histórico de graduação. O nosso histórico da graduação, quando a gente vai imprimir lá no sistema, quando a gente solicita é, no departamento lá da graduação, ele vem com várias folhas. Às vezes acontece que, por exemplo, lá na folha final vem só com alguns detalhes. Porém, na primeira folha ele já vem indicando uma de três, e são três folhas. Aí depois vem duas de três, e no final três de três. Aí acontece que se você mandar só as duas primeiras, porque não tem informações relevantes na terceira folha, isso pode ser uma omissão de informação. Porque se são três folhas, então manda as três folhas. Aí você pode estar dizendo assim, porque tanta besteira, porque tem gente que não presta atenção a esses detalhes e acaba passando e reprovando, tá? Então a ideia aqui é de fato chamar atenção para vocês. Aqui ele pede também o projeto de pesquisa que deve apresentar e desenvolver as perguntas que investigam a pesquisa proposta, que instigam a pesquisa proposta, articulando-as a referencial artístico e teórico, relevante e atual de escolha da pessoa candidata. Relativamente ao referencial, deve-se observar as pertinências entre as autoras e os artistas escolhidos. Deve apresentar o estado da arte, da área de investigação na qual a pesquisa proposta em artes está inserida. Inserida, né? Deve justificar a escolha. Você deve justificar porque é que você está escolhendo o PPG Artes, né, da UFC, e não o PPG Artes de outro programa, como está aberto também, né, aqui na minha lista, na UFPB, que é a Federal da Paraíba, do estado da Paraíba, por que não para a UFPB? Então você tem que justificar por que você está escolhendo esse programa. Geralmente a gente escolhe por uma característica, a gente apresenta, né? Uma característica pessoal e uma característica do programa. Eu quero muito porque foi claro que você vai utilizar uma linguagem adequada para isso. Você pode dizer que é o seu desejo cursar o programa porque foi onde você cursou a sua graduação, por exemplo, lá na Federal do Ceará. Mas você pode também usar não pode também, né? Mas você deve também usar uma característica do programa. O programa ele é de renome, ele é na minha área, que possui aqui dentro da Federal do Ceará, e você traz alguma característica que você conhece do programa. Ele traz aqui, tá? O site, a gente vai passear lá aqui daqui a pouquinho. Argumentando acerca da pertinência e da aderência da pesquisa à área de concentração do programa. Deve mencionar justificadamente pesquisas realizadas no âmbito do programa, as quais a pessoa candidata acredita que a investigação proposta possa vir a vincular-se. Vincular-se. Bem, ele está trazendo aqui, né, que você precisa propor algo que se relacione às pesquisas que já são desenvolvidas, né, que tem uma relação com, inclusive ele traz aqui um link, vamos passear lá? Traz aqui abaixo algumas características sobre formatação,
que é onde também vocês costumam pecar aqui e acabam caindo na seleção, por questão de formatação, que é algo que vocês conseguem controlar. Esse é o site do programa. Ele já traz aqui o nome dos professores docentes, queria diminuir, mas que são vinculados, tá? Sobre o programa, a apresentação, a gente tem aqui perfil do profissional, constituir um espaço de pesquisa, experimentação e pensamento em artes e forma consistente e coerente à complexidade do contexto sócio-histórico atual. Deixa eu ver aqui, tá ok. Veja, por exemplo, dissertações, vocês podem acessar aqui as dissertações que já foram feitas pelo programa, que estão disponíveis para vocês tentarem entender as metodologias que o programa já tem a habilidade de desenvolver, e vocês podem já cogitar a possibilidade de também reproduzir um método já dentro da sua proposta de pesquisa, porque uma coisa é eu pegar um método que está sendo desenvolvido, por exemplo, hoje mais cedo eu estava conversando com uma aluna falando sobre a questão do grupo focal, né, que é um método de coleta de dados. E eu explicando, e existe esse método, né, método do grupo focal. E aí você vê uma pesquisa lá, por exemplo, com criança, tá, com crianças, sobre o desenvolvimento, por exemplo, o método de criação das crianças, né? E aí, outra proposta que você pode lançar é sobre o método de criação de idosos, tá? Com outro grupo, ou seja, você utiliza o mesmo método, mas se adequando à proposta que você está pensando em desenvolver. Ele traz aqui a formatação, que é algo que vocês. Porque dentro da seleção existem algumas coisas que vocês conseguem controlar e tem coisas que a gente não consegue controlar. Que é, por exemplo, eu não consigo controlar se a banca vai ou não vai gostar do meu projeto de pesquisa. Mas eu posso caminhar, eu posso investigar aqui o currículo Lattes desses docentes, eu posso analisar aqui as pesquisas que são desenvolvidas aqui dentro dos grupos de pesquisa, dentro dos projetos de pesquisa, para que eu faça uma proposta, para que eu faça uma proposta que já esteja muito próximo da realidade do programa. Então, eu vou estudar para condicionar aquela identificação da comissão que vai me avaliar, tá certo? Isso eu consigo tentar controlar, mas eu não consigo controlar. Mas em se falando de erros de português, você consegue controlar? Sim, porque passa pelo crivo, entende? É, formatação ABNT é algo minimamente que vocês conseguem controlar. Enviar os documentos de forma adequada é algo que você consegue controlar. Então, eu não tenho como controlar se, por exemplo, na entrevista, a banca ela vai ou não vai gostar de você. Mas outras coisas eu posso controlar, entendem? Então, a gente precisa se apropriar daquilo que a gente tem o controle na mão, tá? Para que eu possa, né, tentar chegar mais próximo daquela satisfação e daquela satisfação mínima, que é a nota para a gente avançar dentro da seleção e obter a aprovação. Aqui eu tenho arquivo digital em formato PDF, usa o sistema de checklist, que é quando você faz lá uma listinha, que era para ser um quadradinho, tá? Uma listinha com as informações que você precisa ter, aí você vem só aqui, ó, checando, checando, checando. Não existe segredo, é checar, checar, checar.
para ter a certeza de que está cumprindo todos os critérios que são exigidos pelo edital. Arquivo digital em formato PDF, nomeado somente com o número de inscrição do candidato gerado pelo SIGA. Até 4 laudas, tamanho A4, excluindo capa, referências e imagens. Ele já dá uma sugestão aqui de que você pode também inserir imagens dentro do seu texto. Na capa deve constar tão somente o número de inscrição gerado pelo SIGA, no corpo de texto formatado em Times New Roman, tamanho 12, um e-mail entre linhas, com exceção das citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas de ilustrações e tabelas e referências que devem ter espaçamento simples. Não usar espaçamento especial entre parágrafos. Margens 3 e 2, né, aqui. A citação direta com mais de 3 linhas deve ser destacada com recuo. Gráfico, figura, tabela devem constar no corpo de texto. Referências consultadas devem apresentar somente as fontes bibliográficas citadas no projeto de pesquisa. Significa que as referências que você apresentou no texto, elas precisam estar na lista, tá, de referência. Do anonimato da candidatura, aqui ele vem falando sobre você citar uma referência própria sua, tá? Porque é pertinente. E aí ele sugere que você não faça essa identificação, né? Referência omitida para efeito de submissão anônima. Plano de investigação. Eu não tinha visto isso aqui, tá? Vamos lá comigo descobrir o que é isso. Ele traz aqui um plano de investigação que traz aqui o formato PDF, 10 laudas, no máximo, excluindo capa, referência. Na capa deve constar número, título, nome da pessoa candidata, resumo. Não deve haver menção nem da capa do projeto de pesquisa, nem do corpo de texto. Eu quero entender o que é que tem aqui dentro. Desenvolvimento da proposta de pesquisa. Deve desenvolver e aprofundar o assunto e o processo de criação a serem investigados, articulados ao referencial, porque para mim é a mesma coisa, né? Justificativa da proposta é como se ele pedisse plano de investigação, e aqui ele traz projeto de pesquisa. Eu fiquei confusa, eu confesso que eu fiquei confusa, porque aqui o projeto de pesquisa é aquele tradicional, e esse plano de investigação também é aquele tradicional que a gente já conhece. Só que, claro, que lá tem umas características e aqui assume outras características, né? Ó, número de inscrição também é sem identificação. Justificativa da proposta deve conter suas possíveis contribuições para a compreensão das questões apresentadas no projeto de pesquisa. Entendi mais ou menos. É como se fosse uma o que é que precisa? Ele está pedindo aqui o quê no projeto de pesquisa? 4 laudas. Tá meio. Realmente ele não trouxe aqui no projeto de pesquisa desenvolver perguntas que instigam a pesquisa proposta, referencial teórico, artístico, justificar. É como se fosse uma introdução. O projeto de pesquisa é como se fosse aquela introdução com a contextualização e a justificativa e problematização. E já o texto completo, aqui, que é o plano de investigação, é o passo a passo de todas as etapas de um projeto de pesquisa. Termo de declaração de autenticidade de autoria.
ótimo desse projeto, né? Cópia do currículo Lattes cadastrado na plataforma Lattes, contendo somente a produção de realizada entre 20 e 24. Tabela de pontuação, tá? A tabela de pontuação, você vai imprimir o seu currículo Lattes do jeito que está lá, e aqui na tabela de pontuação, eles vão exigir de vocês referente, eles vão exigir de vocês referente a que vocês pontuam, né? O que é que vocês fizeram entre os anos de 2020 e 2024. É nesse sentido, resultado da inscrição. Deferido ou indeferida. O indeferimento ou indeferimento da inscrição será divulgado pela comissão. Análise do projeto de pesquisa, análise do plano de investigação, anônimo de caráter eliminatório, arguição oral sobre o projeto de pesquisa e o plano de investigação, análise do currículo Lattes, dos critérios para aprovação das candidaturas. Vejam, aqui ele apresenta, sobre o meu ponto de vista, né? Ele apresenta o projeto de pesquisa e o plano de investigação, que eles assumem características que para mim são muito idênticas. Porém, no projeto de pesquisa, ele pede para você justificar, né, problematizar a escolha, né, que ele traz aqui, que são questões da sua investigação. Já o plano de investigação seria o trabalho por completo. Seria o trabalho na íntegra. Vamos olhar, ele traz aqui o que é que ele vai avaliar em cada. São 49 páginas e ainda estamos aqui na página 10. Ó, critérios de avaliação: cumprimento das normas do edital, correção, coerência e coesão textual, articulação entre o referencial teórico-artístico e as perguntas de partida, pertinência à área de investigação. Então, você precisa até um ponto. Então, você precisa focar aqui onde vale mais, que é o que? A pertinência da sua proposta à área de investigação desse programa, que é a área de concentração e as linhas de pesquisa, tá? Que é o que vale mais aqui dentro. Mas você não pode ignorar que cumprir as normas do edital é o mínimo que você pode fazer, ok? Então, vamos. Se você está gostando da análise até aqui nesse momento, aproveita para curtir esse vídeo, deixar o seu comentário ou a sua dúvida. Ou até você pode também sugerir outros editais que você gostaria de ver aqui no que eu fazendo a análise, tá? Os planos de investigação serão avaliados cumprimento de normas, correção, coerência e coesão textual, articulação interna das partes do plano de investigação, articulação entre o referencial e o assunto e o processo de criação, coerência e execuibilidade do cronograma proposto. Ok? Então, se atentem a esses baremas, aqui são os baremas, né? O que é o barema, professora? É uma lista de pontuação, vou aqui atualizar, é uma lista de pontuação que traz a pontuação máxima que aquele item vale versus o item que ele vai avaliar você. Na arguição oral, o que é que ele vai avaliar de vocês aqui na arguição oral? A sua capacidade de organizar e expor as ideias sobre o conteúdo do plano de investigação, capacidade de articular oralmente o projeto de pesquisa, capacidade de responder às arguições, né? Arguição oral.
bem tranquilo. Para você se treinar, se capacitar para isso aqui, né, arguição oral, nada mais, nada menos do que você sentar com colegas que vai fazer esse mesmo mestrado, organiza aí do lado daí, né, um momento para que vocês se reúnam e cada um faz a sua defesa do seu projeto, uma apresentação. Se não tiver com quem fazer isso, né, você pode apresentar para um amigo que é leigo nesse assunto. E se esse amigo, né, é ou familiar, o pai, a mãe, o irmão, com interesse genuíno, se ele entender minimamente o que você está propondo, então você já está no caminho certo, ok? Pergunta: você tem uma pergunta para fazer à pessoa que você apresentou, né? Aí se a pessoa disser: "Não, não tem nenhuma pergunta, eu entendi tudo", aí você vai já que você entendeu tudo, então eu vou te perguntar. Aí você pergunta para a pessoa: "Você entendeu que isso, isso, isso?". Aí a pessoa, né, deve julgar lá, o que ela entendeu de cada item. Porque se você conseguir apresentar a sua proposta de pesquisa para um leigo, significa que quando chegar lá na banca, eles vão entender a sua proposta de pesquisa. E uma grande lacuna que eu observo muito é que vocês, dentro da proposta de pesquisa que vocês apresentam, vocês contam uma coisa, mas na prática, quando vocês vão falar, né, uma coisa é eu estar aqui com o projeto de pesquisa de vocês, outra coisa é eu estar ou vendo e ouvindo você falar. Porque às vezes vocês falam uma coisa, que querem fazer uma coisa, e dentro do projeto de pesquisa tem uma outra proposta, ou a proposta ainda está para ser ajustada. E se você está aí nesse processo, né, de construção, pelo menos ali faltando até 3 dias, você pode me contratar para a gente fazer essa análise desse alinhamento entre as ideias do seu projeto de pesquisa e do seu plano de investigação, para que a gente veja se está cumprindo aqui as exigências do edital, se está se aproximando às linhas de pesquisa, se tem assumido o perfil de fato de uma metodologia que já tem a proximidade com as publicações próprias do programa, e para isso você pode, né, utilizar lá o catálogo de teses e dissertações da CAPES, o catálogo, né, é a biblioteca digital da própria UFC e se aproximar desses materiais que já estão disponíveis. Ou seja, lá ele é um berço rico para que vocês, né, compreendam o que é que o programa já tem publicado. Precisa de ajuda? Meu Instagram é @profacarolyn. Lá tem um link que vai direto para o meu WhatsApp e você pode perguntar, não custa nada, professora, como é que funciona? Quanto custa, tá? E aí você pergunta e eu te respondo sem nenhum compromisso. E aí, se fizer sentido para você, aí a gente fecha, se reúne em um encontro, vou analisar o seu material, vamos fazer propostas, vamos estudar juntos a estrutura do programa para a gente conseguir chegar mais perto daquela satisfação da banca se reconhecer no seu projeto de pesquisa. Então, vamos lá. A produção realizada aqui sobre a análise curricular, ele vem falando a seguinte coisa, que ele só vai considerar as publicações que você tem, né, as suas experiências referente aos anos de 2020 a 2024. Então, tem tanto que estar dentro do seu currículo Lattes, cuidado, como também tem que estar a certificação, como você também precisa ter a certificação, ou seja, a declaração daquilo. Ele está contando aqui, ó, que a média final de todas as candidaturas será calculada dividindo-se por 4. É como se todos tivessem o mesmo peso. É isso que eu estou entendendo? Porque algumas seleções colocam que, por exemplo, a prova escrita vai pesar mais, e aqui ele está distribuindo igualmente, né, a pontuação. Comissões organizadoras, ele traz aqui o calendário.
das disposições gerais, alguns itens, leia tudo. Leia, se possível, até o regimento do programa, para você entender como é que vai se dar a sua relação com o programa, a sua relação com o seu possível orientador. Aqui a tabela de pontuação, né, que só vai valer. Aqui está trazendo 2019 a 2024, só que lá está trazendo que é 2020 a 2024, né? Então tem um pouquinho aqui, tá um pouquinho diferente. Formação. A gente sempre coloca aqui formação de porque aqui não tem validade, certo? Essa parte aqui ela não tem validade. Então eu sugiro você colocar de, eu imagino que eu não sei aqui se ele vai colocar. Eu sugiro você colocar, né, que seja de fato, por exemplo, se já tem mais de 5 anos que você concluiu o doutorado, então coloca aqui mesmo que você. Porque aqui eu já vi seleções que eles não colocam limitação temporal para a formação, que eles colocam limitação temporal para as publicações, né? Então, se você fez, por exemplo, um pós-doutorado, se você tem livre docência, então usa essa informação, o máximo que vai acontecer é dele não pontuar para você, ok? Aí, aqui abaixo é que de fato eu imagino que vai contar. Vocês entendem? Que seja dos 5 anos, né? Membro editorial, revisão de periódico. Essa parte é que eu acho que vai contar. Se bem que bem aqui tem, né, ó, produções. E lá fala sobre produção acadêmica. Tudo que conta. A essa altura do campeonato, quem está se preparando e que vai assistir aí ainda nesse mês de julho de 2024, não tem muito o que correr contra o tempo para poder conseguir fazer alguma coisa. Mas para quem está assistindo esse vídeo, né, você pode utilizar esse anexo que traz toda a pontuação já para você se preparar para o próximo ano. Que se remete ao quê? Você vai ver aqui, por exemplo, orientação, participação de eventos, congressos. Isso significa que se você participar, vai contar para você. Então, você pode fazer, incluir no seu sistema de checklist, né, atividades para cumprir até o próximo edital, e aí coloca participar de um evento sem apresentação de trabalho, participar de um evento com apresentação de trabalho. Ele traz aqui o exemplo, tá? Que você tem que preencher. E provavelmente as certificações você precisa colocar na ordem. Caso você. Eu não sei se vai aparecer para você essa opção de preencher esse documento dentro do SIGA. Mas se não aparecer, você pode utilizar o I Love PDF, tá? I Love PDF do inglês, eu te amo, que é esse aqui. Para separar a parte que você quer do texto e juntar textos que você vai precisar, tá? Textos não, documentos em PDFs, transformar uma imagem em PDF, aquele velho escaneamento. Aqui é declaração de que dos seus recursos. Lembra, tá tudo aqui, ó, assinado. Então precisa estar assinado. Aqui é o calendário. Autodeclaração, lembra de assinar, porque vocês acabam esquecendo de assinar os documentos que, principalmente esses itens que são formulários, termos de declaração de autenticidade, de autoria. Esse aqui, além de você ter que assinar, precisa estar, pelo que a gente viu lá, né? Parece que é autenticado em cartório, então autentica também. É um mestrado que me deixou um pouco confusa ali entre o plano de investigação e e o projeto de pesquisa e a proposta de pesquisa. Na dúvida, eu sempre indico vocês
realizar, né, não é nem avaliação, realizar, conversar com a Juliana. Quem é a Juliana? A Juliana nada mais é do que aquela colega sua que já tem afinidade, que já está no programa. Então, tá com alguma dúvida? Ou você pode procurar o programa presencialmente para que eles possam tirar suas dúvidas ali de forma mais rápida. Manda uma mensagem. Eles têm Instagram, tá? Um Instagram oficial, mas eu imagino que não seja tão rápido. Tem o e-mail que vocês podem enviar para tirar dúvidas. Na dúvida final, se eles não tirarem ou demorarem, você pode procurar a Juliana. A Juliana é um personagem imaginético que eu idealizei do lado de cá, que é aquela pessoa que já está cursando um mestrado que eu quero entrar. Então, provavelmente não. Certamente, ela passou por todo esse processo de seleção e ela sabe o que precisou passar para poder chegar lá, certo? Então, você pode procurar ela para saber como foi a apresentação, como foi essa arguição oral, como foi que ela construiu, se ela pode, se for um amigo, né, mais próximo, se ela poderia compartilhar o plano de investigação, o projeto de pesquisa, claro, se for mais próximo, se for uma pessoa que você não conhece, então não vai pedir isso, tá bom? É incoerente. Mas se for alguém mais próximo, um amigo mesmo de fato, você pode ir para ela compartilhar para você entender como ela fez e fazer parecido, tá? E seguir aquela mesma lógica. Não é fazer o Ctrl C, Ctrl V, que eu já vi muita gente Ctrl C, Ctrl V, mas é fazer algo que esteja parecido, ok? Gente, já deixei aqui a forma que vocês podem entrar em contato comigo. Curte e comenta esse vídeo e, como eu sempre digo, essa jornada rumo ao mestrado pode sim ser leve. E daqui para frente, vocês não estão mais sozinhos. Eu sou a professora Carolyn e ajudo vocês a entrar no mestrado sem surtar. Até a próxima!